todos os casos. E eu parabenizo aí o Glauco, a organização desse evento, em que a gente está tendo essa oportunidade de aprender e discutir sobre esses assuntos. Nós vamos falar sobre desafios do diagnóstico e tratamento da endometriose. Entra naquela mesma questão dos convênios. Eu acho que um dos desafios nossos para fazer esse diagnóstico são os próprios convênios. Então, eu vou dar uma ideiazinha para o pessoal, um pouco mais básica, que eu vejo que na plateia tem algumas pessoas que talvez precisariam só de uma recordação do aparelho reprodutor feminino, né? Do conceito, o que é a endometriose. Então, a endometriose é exatamente isso aqui, ó. É a presença de um tecido que se assemelha a esse tecido aqui chamado endométrio fora da cavidade uterina. Então o endométrio tem que ficar aqui dentro dessa estrutura chamada útero na mulher, né? Para baixo do útero a gente tem a vagina, aqui temos o útero e aqui você tem dois canais que são as trompas e aqui você tem os ovários e aqui você tem o intestino, né? O intestino grosso, o sigmoide e aqui mais baixo é o reto, aqui o apêndice, né? E aqui o cérebro. Então, o que é a endometriose? Exatamente isso que eu falei, a presença desse tecido que tinha que estar aqui dentro do útero, que é um tecido que descama na menstruação, fora da cavidade uterina. Ela comete em torno de 25 a 50% das pacientes inférteis. Meu dia a dia hoje é só casal infértil, eu só atendo casal infértil no dia a dia. Então, a grande questão é saber como que esses pedaços de endométrio vieram parar fora da cavidade uterina. Esses pedaços de endométrio vieram parar fora da cavidade uterina. Sampson, um autor, ele falou no começo do século passado que esses pedaços provavelmente originariam na menstruação, em que o conteúdo menstrual e pedaços do endométrio viriam para a vagina e se exteriorizariam aqui no absorvente ou fora do corpo, mas por que não esses pedaços de endométrio e conteúdo menstrual não viria através desse perduito que é absolutamente possível? Então Sampson criou a teoria da menstruação retrógrada. A menstruação anterógrada seria aquela que viria através do colo do útero e vagina, e a menstruação retrógrada seria essa menstruação que viria no sentido das trompas. Isso no começo do século passado, Sampson falou isso. Só que no século passado houve o desenvolvimento da especialidade aí do Dr. Reison, ou seja, a ultrassonografia. E aí pessoas como o Dr. Reison verificavam que toda vez que eles faziam ultrassom nas pacientes que estavam menstruadas, você verificava um conteúdo menstrual fora da cavidade uterina, ou seja, na cavidade pélvica. Então, os colegas dele falaram: se toda mulher tem essa tal de menstruação retrógrada, que é um conteúdo menstrual que cai aqui na pelve, e a gente verifica no ultrassom, quase 100% delas, talvez só não tenha essa menstruação retrógrada aquelas que têm uma obstrução na trompa, que essa menstruação não teria como passar, mas todas aquelas outras que teriam essa possibilidade de apresentar essa menstruação retrógrada teria. Por que Sampson falou que as pacientes que têm endometriose seriam essas pacientes que tinham a menstruação retrógrada? Então o pessoal foi atrás de descobrir isso. Então
verificou-se que de todas as pacientes que tinham menstruação retrógrada, ou seja, quase 100% das pacientes, só algumas, em torno de 10 a 15%, não conseguiam depurar esse conteúdo que foi trazido aqui para fora da cavidade uterina, ou seja, pedaços do endométrio aqui nessas regiões, na trompa, na pelve, no ovário, no intestino. Então, através de um defeito imunológico dessas pacientes, elas não conseguem a apoptose ou a depuração dessas lesões ou dessas conteúdo menstrual e pedaços de endométrio que ficam fora da cavidade uterina. Então, observou-se também que filhas de mães que tinham endometriose ou mesmo irmãs apresentavam a mesma patologia. Então, criou-se a teoria genética e mesmo epigenética dessas mulheres que desenvolviam a endometriose. E aí ficou para explicar só aquelas pacientes que apresentavam endometriose em locais onde essa menstruação retrógrada não chegava, como por exemplo no septo retrovaginal. Então, existe uma teoria da metaplasia celômica, de que algumas lesões se originariam diretamente de tecidos normais por diferenciação metaplásica. Então, com isso se explica essas lesões de endometriose estarem fora da cavidade uterina. E por que a endometriose causa infertilidade? A endometriose causa infertilidade exatamente porque esse conteúdo endometrial que se implanta, por exemplo, na trompa, aqui está mostrando só um dos implantes, mas obviamente se esse conteúdo menstrual atravessa a trompa para cair na cavidade uterina, a cavidade pélvica, provavelmente muitas lesões, e isso já foi demonstrado por anatomopatologia, muitas vezes acabam ficando aqui mesmo nessas regiões da trompa, muitas vezes até causando dilatações nessa trompa, que são as chamadas hidrossalpinges. Então, a mulher que tem endometriose, ela tem uma função tubária alterada, ou seja, esse conteúdo menstrual se implantou aqui e altera a função tubária dessa mulher, que seria para captação dos óvulos, para que aconteça a reprodução natural. A função peritoneal também dessa mulher é alterada. Por quê? Porque existe todo um processo inflamatório decorrente dessas lesões que acontecem aqui na pelve. Também, então aqui mostrando para vocês o quanto essa trompa pode ser atingida por pedaços de endométrio que causam um processo inflamatório dentro dela. E se você lembrar que a trompa, isso aqui é um corte histológico da trompa, então você imagina um edema, pedaços de endométrio todo causando alterações aqui nessa trompa. Como que essa trompa levaria esse óvulo ou esse embrião para dentro da cavidade uterina? Como que esses espermatozoides muitas vezes conseguiriam passar por essa trompa que tem um processo inflamatório? Então, a mulher que tem endometriose, com certeza, tem uma função tubária alterada. Lembrando que essa trompa, olha o tanto que ela é delicada. É um tecido altamente delicado que tem que conduzir aceitar o óvulo aqui do ovário e conduzir esse embrião para dentro da cavidade uterina no processo reprodutivo. E olha como que essa trompa fica numa paciente com endometriose. Olha só, vê se tem condição dessa trompa pegar esse embrião e conduzir por ela até a cavidade uterina um embrião. Por isso que não é muito incomum essas pacientes fazerem gravidez ectópica ou gravidez na trompa. Outras postulações foi que haveria anormalidades ovulatórias também nessas pacientes com endometriose, tipo síndrome do folículo roto não luteolizado,
Implantação embrionária alterada, haveria dificuldade de implantação e alterações imunológicas que causariam uma dificuldade na fertilidade. Mas essas 3 possibilidades abaixo são menos comprovadas do que as 2 primeiras. E o diagnóstico, ele é um desafio em todos os países do mundo. É um desafio o diagnóstico da endometriose. Ele é tardio, né? Essa é uma referência internacional que coloca que o diagnóstico da endometriose ele acontece 8 anos depois que essas pacientes adquirem a patologia. E no Brasil, muitas vezes, em pacientes adolescentes, leva em torno de 17 anos. Como a endometriose é uma patologia que atinge 10% das mulheres, provavelmente uma mulher aqui na sala, adolescente, deve ter a endometriose. E esse diagnóstico, muitas vezes, aqui no Brasil, pode demorar 17 anos. Por isso que realmente é um desafio o diagnóstico da endometriose. E da mesma maneira que o Outubro Rosa, foi criado o Março Amarelo, exatamente para a gente ter uma atenção diferenciada à endometriose nesses períodos do ano, que é o período de março. E também foi criado em junho o mês mundial de conscientização da infertilidade, que é uma doença extremamente triste. Quais os sintomas que normalmente nós não devemos deixar de pensar em endometriose? Então, a endometriose causa tipicamente os sintomas de dor, mas muitas vezes adolescentes que têm dismenorreia, que é uma dor na menstruação, a famosa cólica menstrual, geralmente o médico tem dificuldade de diferenciar essa cólica menstrual, que é muitas vezes normal da adolescente, daquela cólica menstrual que na realidade é uma endometriose, porque a adolescente realmente costuma muito ter cólica menstrual. O problema é que essa cólica que o médico sempre tem que pensar em endometriose é aquela cólica que meio que leva essa paciente às vezes no pronto-socorro, meio que não deixa ela ir para a escola, meio que perde horas de trabalho por causa dessa cólica, ela tem que ficar deitada, ela tem que tomar várias medicações para suportar. Geralmente essas cólicas não são normais. As outras cólicas também não devem deixar de se pensar em endometriose, porque muitas vezes tem uma endometriose atrás dessa cólica não tão intensa. Dor pélvica. Muitas vezes a paciente vai evoluindo também e ela apresenta quadro de dor pélvica. Aquela dor que começa antes da menstruação, ou muitas vezes aquela dor do meio do ciclo, que a paciente tem uma ovulação e de repente ela sente uma dor. Por que muitas vezes dói no meio do ciclo? Exatamente aquele processo ovulatório no ovário que está aderido, muitas vezes pode causar uma dor significativa. E a dispareunia. Dispareunia é a dor nas relações sexuais. Relação sexual não é para ter dor. Relação sexual é absolutamente indolor. A paciente que apresenta dor nas relações sexuais, principalmente aquela dor profunda, ela deve procurar, porque pode ser muito significativamente que ela tenha uma endometriose. Então esses sintomas de dor na endometriose, eles podem aparecer absolutamente separados, mas a maioria das vezes do diagnóstico, ele é feito já com todo o quadro completo, exatamente porque esse diagnóstico normalmente nosso acaba sendo tardio. Outra coisa que tem que pensar também, que essas lesões de endometriose, elas muitas vezes infiltram órgãos adjacentes. Por exemplo, aqui está infiltrando o intestino, né? E pode causar dor às evacuações. Também pode causar o quê? Pode causar sangramento para dentro do intestino e essa paciente referir que alteração da coloração das fezes ou mesmo sangramento nas suas fezes. Também em estágios mais avançados, em endometrioses mais profundas,
lesões podem acometer a bexiga da paciente, que é onde ela estoca o xixi antes de ser eliminado. Então, muitas vezes causa uma dor ao urinar ou mesmo sangramento na urina durante o período menstrual. Então, são outros sintomas que muitas vezes a paciente deve estar atenta. E a endometriose não para por aí. A endometriose às vezes acomete o ureter, dilatando às vezes esse ureter e muitas vezes causando uma pressão alta no rim, e muitas vezes, se isso não for diagnosticado, pode causar uma exclusão renal. Então aqui está mostrando os ureteres também passando nessas regiões onde pode acontecer isso. Mas 10,7% das mulheres não relataram dor ginecológica, ou seja, muitas mulheres têm endometriose e não tem nada dessa dor que eu estou contando para vocês. Elas podem ter como único sintoma a infertilidade, e muitas vezes essa infertilidade acontece em períodos mais tardios dessa mulher. A infertilidade é uma dor secreta, então existe um livro chamado A Dor Secreta da Infertilidade, e essa mulher muitas vezes tem uma endometriose. No exame físico, se a anamnese dessas mulheres já é um pouco difícil, no exame físico você vai ter ainda mais dificuldade, porque muitas vezes na endometriose peritoneal inicial, o exame físico pode ser absolutamente normal, a mulher não refere nada no exame físico. E esse exame físico depende, os sintomas, os sinais, dependem da localização e da extensão das lesões. Então, e ela pode ajudar, o exame físico pode ajudar, geralmente nos graus mais avançados, ou seja, essa endometriose do fundo do saco de Douglas ou do septo reto vaginal. Então, alguns locais o exame físico pode ajudar. E esse aqui é um caso meu em que eu verifiquei uma lesão de endometriose que já estava atravessando o fundo de saco de Douglas e já acontecendo aqui no fórnice posterior da vagina, ou seja, uma lesão projetando na mucosa no fórnice posterior da vagina. No toque, então, você pode perceber esses espessamentos que acontecem nessas regiões. Geralmente eles têm um formato de nódulos ou espessamentos dolorosos nesses fórnices vaginais, principalmente o fórnice posterior, e essa região aqui que é um septo que separa a vagina do reto, ou seja, o septo reto vaginal. Endometriomas podem estar aderidos posteriormente ao leito ovariano. Então esse aqui está o útero, é uma visão laparoscópica. Então, posterior ao leito ovariano ou ao útero, e eles podem ser dolorosos ao toque ou não. O útero dessas pacientes normalmente é pouco móvel ou tem uma retroversão fixa. Isso é geralmente à medida que você vai fazendo toques, com o tempo você começa a perceber e ter esse tipo de sensibilidade. E às vezes até na ultrassonografia, você percebe que a hora que você faz o ultrassom endovaginal, parece que aquele útero tem alguma coisa de errado, ele é mais duro. Quando você vai mudando de posição, você percebe um útero duro, que não se movimenta bem. É exatamente devido a esse processo inflamatório que se monta nessas regiões. Uma coisa que é extremamente interessante e importante para o diagnóstico precoce é que a gente faz a coleta desses óvulos através do ultrassom que vem por aqui, e esses ovários tendem a se posicionar posterior ao útero. Então, na hora que você vai coletar o óvulo nessas mulheres, muitas vezes há uma dificuldade, você tem que atravessar a agulha através do útero para chegar nesses ovários. Isso dificulta muito o tratamento dela. O útero pouco móvel, então, em retroversão. O toque retal, não costumamos fazer ele para conferir se há fixação ou infiltração aqui no reto. Mas em alguns países, em uma cultura um pouco diferente da nossa, esse exame às vezes pode ser realizado. Laboratório não ajuda nada a gente. Os exames não invasivos que estão sob investigação seria quem? O fluido peritoneal, TNF-alfa, interleucina 6 sérica, CA19-9 e o CA125.
eles não demonstraram valor preditivo. O CA-125, existe um pouco de discussão, hoje falam para você não valorizar o CA-125, mesmo que ele venha alto, normalmente ele vem alto já em endometriose mais avançada, a não ser que, de repente, realmente ele acaba aparecendo em endometriose mais avançada, e ele aparece em outras patologias, mas realmente, se você for responder uma prova, se você deve pedir CA-125 para paciente com endometriose, você não deve pedir CA-125 para paciente com endometriose, as evidências hoje falam. Detecção de fibras nervosas na biópsia endometrial também é um outro forma de se fazer diagnóstico que foi tentada, mas não conseguiu-se nada. Então, hoje sobra para a gente quem? O ultrassom endovaginal e a ressonância magnética. Então, todas essas outras formas hoje carecem de evidências e sobra o ultrassom e a ressonância magnética. Mesmo assim, como o tema da aula é desafio, então os métodos de imagem também têm pouco valor na detecção da endometriose superficial. Então, como que a gente vai fazer, gente, para diagnosticar essa endometriose superficial? Nenhum daqueles métodos serve, nem a ressonância, nem o ultrassom. Então, esses métodos de imagem, ressonância e ultrassom, é para avaliação de endometriose ovariana ou endometriose profunda. São os que os guidelines dizem. Mas aquela paciente que tem toda aquela sintomatologia, ela deve ser acompanhada pelo médico, porque muitas vezes ela tem essa endometriose superficial e ainda não se transformou em uma endometriose profunda ou ovariana, mas por isso que merece esse segmento. Então, os dois principais exames são a ultrassonografia transvaginal e a ressonância magnética. Outro desafio que a gente tem é que esse ultrassom simples que a gente faz, ele tem uma boa acurácia, mas se a paciente apresenta a endometriose ovariana, ou seja, um endometrioma, se a paciente não apresenta um endometrioma, essa ultrassonografia simples, ela não serve também para fazer o diagnóstico da endometriose. Essa ultrassonografia, ela tem que estar acompanhada com um preparo intestinal para você detectar, por exemplo, lesões do reto ou mesmo lesões vesicais. Então, endometrioses profundas só são feitas quando você faz o preparo intestinal. Por isso, não é incomum muitas pacientes virem ao médico e falar: nossa, eu fiz 10 ultrassons e só agora foi descoberta uma endometriose. Por quê? Porque o ultrassom comum muitas vezes não vê essas lesões. Só o ultrassom com preparo intestinal, né? Um laxativo via oral ou fletinema e distensão vaginal com gel também pode ser feita para facilitar a avaliação dessas lesões aqui no fundo do saco de Douglas. A ressonância magnética é menos acessível ainda, e com certeza, se eles falaram que tem dificuldade com os convênios, eles vão falar que vão ter dificuldade com os convênios também em relação à ressonância magnética. Não é incomum o convênio tender a negar essas ressonâncias no desconhecimento. Você vê que nesses eventos que a gente vai, normalmente o pessoal do convênio não está, então eles não se atualizam realmente, que muitas vezes é necessário você ter acesso a esse tipo de exame para você detectar determinadas endometrioses. Então, por quê? Porque a acurácia, muitas vezes, da ressonância é maior do que a ultrassom, até no diagnóstico do endometrioma. Então, não é incomum você receber um laudo ultrassonográfico falando que pode ser um endometrioma, mas pode ser também um corpo lúteo hemorrágico naquele cisto. E aí, quem vai definir esse diagnóstico, muitas vezes, é a ressonância. E a ressonância também tem uma visão diferenciada de determinadas regiões. E não é incomum, quando eu voltei para Goiânia, eu sou goiano de nascimento, nasci na maternidade lá do seu pai, no Modelo, e fui para São Paulo ter os meus estudos. E quando eu cheguei em Goiânia, ninguém fazia esse ultrassom com preparo intestinal.
Então eu encontrei uma pessoa que fazia a ressonância. Ele não fazia o ultrassom com preparo intestinal, mas ele fazia a ressonância, chama Dr. Racine. E o Racine, então, junto com ele, eu fiz muito diagnóstico de endometriose. Por quê? Porque eu não fiquei nesse raciocínio, vou fazer ultrassom para depois, se tiver alguma coisa no ultrassom, eu vou fazer ressonância. Não. Faça o que você tiver na mão. Se você tem na sua cidade um médico que faz uma boa ressonância para avaliar a endometriose, faça a ressonância, se o convênio não te impedir. Porque senão esse diagnóstico não vai sair, porque o diagnóstico é difícil mesmo, é um desafio. Esse exame aqui, eu vou falar só rapidamente para ele, foi um exame desenvolvido no mundo, né? E na faculdade que eu fiz, chamada Santa Casa de São Paulo, teve um bom desenvolvimento desse método diagnóstico. Na realidade, era feito nas suspeitas de endometriose intestinal, um ultrassom transretal. E esse ultrassom transretal permitia você, inclusive, biopsiar essa mucosa e você estadiar essa lesão para verificar até onde haveria o acometimento dessa lesão de endometriose. Então, aqui mostra esse trabalho que foi desenvolvido na própria Santa Casa, a peça anatômica com a lesão de endometriose, aqui a visão ultrassonográfica, aqui a visão da ressonância magnética, te mostrando um pouco da obstrução do canal intestinal, né, do sigmoide, e aqui também a lesão vista pela ultrassom transretal, né, e aqui a colonoscopia. Esse exame chamava ecocolonoscopia, e ainda chama, e ele permite então você fazer o estadiamento da endometriose e você tomar decisão do que vai fazer. Isso aqui já é um enema varitado, que tem uma baixa sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da endometriose intestinal, mas muitas vezes você consegue ver, né, esse canal intestinal vindo aqui com um local de estreitamento aqui. Então, muitas vezes, se você não tiver disponibilidade na cidade de repente fazer os outros exames, você pode partir para esses exames também. A laparoscopia, nós fizemos muito, eu fiz, né, para o diagnóstico da endometriose no passado. Eu praticamente não faço mais laparoscopia. Por quê? Porque esse diagnóstico, normalmente, ele deve sair com ultrassom, com preparo intestinal ou com a ressonância, né? Muito raramente hoje se necessita de laparoscopia. Essa foto minha é uma foto antiga, né, que às vezes a gente fazia, identificava essas pequenas lesões, fechava o diagnóstico e fazia o tratamento. Bom, até agora falamos sobre o desafio do diagnóstico, que realmente é um desafio para todos nós. Agora nós vamos falar sobre o desafio do tratamento da endometriose. A endometriose, como nós falamos, ela pode causar dois sintomas principais, a infertilidade e a dor. A dor da endometriose, sim, é tratada com medicação. A infertilidade, não. A infertilidade, o que ela precisa é de uma mãozinha do médico para que aconteça esse bebê. Na infertilidade, não há remédio para a infertilidade. É interessante que todo mundo saiba disso, porque na medicina, normalmente a nossa medicina tradicional, as pessoas procuram um médico porque ela quer um remedinho para ir para casa tomar 7 dias e ficar curado. Na infertilidade, endometriose, você não tem essa possibilidade. Você precisa realmente de uma reprodução assistida. Então, lembrar sempre, não tem hormônio, não tem medicamento em paciente com endometriose e infertilidade. Na paciente com dor, sim. Nós vamos falar então primeiro um pouco da infertilidade e endometriose. Então, supressão da função ovariana para melhorar a fertilidade, completamente errado. Antes de cirurgia laparoscópica na infertilidade, completamente errado. Após a cirurgia, completamente errado. Não se usa medicamento para paciente com infertilidade e endometriose. Na endometriose grau 1 e 2, por exemplo, se você tiver a FIV indicada por outra causa, por exemplo, um fator masculino, uma obstrução tubária ou outro qualquer tipo de causa, não há benefício nem em postergar a FIV para
realizar cirurgia para endometriose. Antigamente a gente fazia isso, essa cirurgia é minha, né? Então é uma paciente que eu recebi, suspeitei de endometriose, indiquei laparoscopia para ela, ressequei os focos de endometriose dela e depois fui fazer a fertilização in vitro. Hoje isso não tem indicação. Endometrioma. Endometrioma é aquela endometriose do ovário que faz um cisto. Não há evidências também que a cistectomia ou a retirada do endometrioma antes da fertilização in vitro melhore as taxas de gravidez. Então, se vocês virem um endometrioma numa paciente, não queira indicar cirurgia antes da fertilização in vitro. Endometrioma já é uma endometriose avançada, normalmente ela vai para fertilização in vitro. Considerar a cistectomia antes da FIV para melhorar dor ou acessibilidade. É a única situação. Se essa paciente aqui que tinha esse endometrioma tivesse uma dor insuportável, ou se a acessibilidade aos seus folículos, ou seja, um endometrioma bem grande, que não te dava acesso para funcionar os folículos para coletar os óvulos, aí sim essa paciente teria indicação de ressecção desse endometrioma. A cistectomia, em geral, então, é para endometriomas acima de 3, acima de 5, acima de 6 centímetros. É só aquele caso de dor insuportável ou aquela impossibilidade de você acessar seus folículos antes. E antigamente não era assim, também essa é uma outra foto, se não me engano, de 2006, 2007, que eu retirei o endometrioma antes de fazer a fertilização in vitro. Nessa época a gente fazia isso, hoje não se faz mais. Por quê? Porque quando você vai retirar esses endometriomas, normalmente você tem um risco de acabar com a reserva de óvulos da paciente, ou seja, você ter uma depressão da reserva ovariana. Por exemplo, se você for tirar esse endometrioma aqui e de repente ficar sangrando aqui, você ainda ter que cauterizar esse restinho de ovário que vai sobrar, não vai sobrar nada. Você normalmente fez isso aqui, o risco de perda do ovário. Existe a artéria ovariana que vem aqui, muitas vezes quando você vai tirar esses endometriomas, essa artéria ovariana começa a sangrar e você tem que cauterizar muito, muitas vezes acaba até a circulação ovariana. Então não opere endometrioma antes de fazer a fertilização in vitro, esse é o recado. Possibilidade de congelamento pré-operatório de ósseos, principalmente na doença bilateral. Então, se você tiver dois desses dos dois lados, o paciente tem aquele questão da dor insuportável, faça pelo menos um congelamento de óvulos antes, para você garantir que essa paciente possa ter um filho no futuro. E, normalmente, esses procedimentos devem ser feitos em centros especializados. Endometriose avançada, aquela intestinal, né?